Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de nesta noite estarmos adorando o Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade dessa noite de fazer a transmissão do nosso culto de adoração a partir aqui do templo da Primeira Igreja Presbiteriana em Vila Velha. Louvo a Deus pelo propósito que Ele colocou na vida do nosso irmão Gediel, que nos convidou. Pastor, vamos fazer na igreja. E como é bom estarmos na igreja. Meus irmãos, e você que está no seu lar, no aconchego do seu lar, saiba que Deus está acionando mente e coração, e Ele quer, onde nós estejamos, encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há lugar que possa impedir a verdadeira adoração. Paulo e Silas, eles estavam presos, mas à meia-noite eles cantavam louvores a Deus na prisão. Onde você estiver, não importa a situação, é momento de adorar a Deus. E nós queremos, com esse entendimento, saudar todos que nos assistem através da internet, seja você aqui da nossa igreja, seja você de qualquer lugar do nosso país, ou mesmo fora. Essa semana nós tivemos a participação do nosso irmão Leandro, lá em Portugal, participando do culto de estudo bíblico conosco. Então nós sabemos que esse tempo de isolamento social também tem sido um momento de famílias estarem unidas nos seus lares, adorando ao Senhor. Eu quero saudar todos que nos assistem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir ao nosso irmão Gediel que faça uma oração ao Senhor, pedindo que Ele possa estar falando a todos nós e aceitando a nossa adoração. Oremos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o motivo do nosso louvor, o Senhor é o motivo da nossa adoração, o Senhor é o motivo de podermos estar vivos. Aleluia. O Senhor é o motivo, ó Deus, da nossa saúde. Sim, sim. O Senhor, Deus, a palavra diz que por dele, por ele e para ele que são todas as coisas. É verdade. E nessa oportunidade que temos, ó Deus, de estar, Pai, no Teu templo, Senhor Deus, como igreja do Senhor te adorando. Nós gostaríamos, ó Deus, que todos aqui estivessem, Senhor Deus, formando aqui um só corpo, uma só cabeça, onde Cristo é o cabeça dessa igreja, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Mas, ó Deus, o motivo, ó Deus, dessa pandemia, Senhor Deus, desse vírus, nós temos aí, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, nesse mesmo Espírito que está aqui nessa noite, Pai, no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ó Deus, aqui nós estamos em 5 reunidos no Teu nome. Mas nesse momento, ó Deus, se forma um exército, Senhor Deus. Se forma um grande corpo, Senhor Deus. Onde todos, nesse mesmo Espírito, ó Deus, prestam o culto devido ao Seu santo e glorioso nome. Amém. Nós queremos nessa noite, ó Deus, exaltar o Teu nome, Senhor Deus. Glorificar o Senhor, porque o Senhor é digno, Deus, de toda adoração nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, possa estar assistindo, Deus, cada lar nesse momento, Deus. Cada momento, Deus, desse culto, Pai, seja agradável, Senhor, a Ti, Pai. Seja em casa, seja onde estiver, quem estiver no carro, na rua, Senhor, que possa estar ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, que é fonte de vida, Senhor Deus, que é instrução para nós nesses momentos difíceis, Aleluia. Deus. Nós adoramos o Senhor, Pai. Receba esse culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, para você, para todos nós que estamos vivendo dias difíceis, onde de repente você pode estar questionando o amor do Senhor. Nós temos essa palavra, essa declaração que Paulo
traz para nós no capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa perspectiva do grande amor do Senhor, nós vamos louvá-lo nesse instante. Louvemos o nosso Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor com a música Por Amor Vieste Aqui. Nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós vivemos hoje um medo espalhado por todos os lados, mas no amor de Cristo não existe medo. Antes, esse perfeito amor lança fora o medo. Nós vamos estar louvando ao Senhor com a música Por Amor Vieste Aqui, e vamos estar glorificando o Senhor. Você que sabe a letra, você possa aí estar cantando juntamente, ou então curva a sua cabeça onde você estiver e contemple a letra e o que vai falar ao teu coração. Amém? Cruz.
fome, nudez, a falta de alimento prevista para o mercado, em meio a essa pandemia, é isso que vai nos separar do amor de Deus? Não, mas nós temos que estar certos que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem coisas que possa nos assustar nesses dias, poderá nos separar do amor de Deus, poderá separar os nossos joelhos da presença dEle. Nós vamos estar louvando ao Senhor com essa música, que você possa também saber que Deus é a nossa porção, ainda que todas as coisas nos faltem, mas a presença dEle é tudo. Que é digno, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa estar movendo com o Teu Espírito Santo, ó Deus, ainda, Pai, na vida daqueles que ainda precisam tomar uma decisão, ó Deus, nas suas vidas, ó Deus, diante do Senhor, entregar suas vidas para Jesus, que cada um, ó Deus, nesse momento possa estar refletindo, ó Deus, lembrando que o Senhor, por amor, Pai, morreste em nosso lugar, Pai, pagaste o alto preço, ó Deus, como nós cantamos, ó Pai. Ó Deus, nós estamos certos, ó Deus, que o Senhor é esse Deus
que está com as tuas mãos estendidas. Por isso nós te buscamos ansiosamente, Deus, e que possamos a cada dia, Deus, a cada manhã, buscar o Senhor enquanto podemos te achar, e invocar o Senhor enquanto está perto. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, antes de começar a pregação do texto que Deus colocou no nosso coração, queremos fazer nesse instante um momento de oração, intercedendo pelos nossos enfermos. Nós louvamos a Deus porque o nosso irmão Magalhães já está em casa desde ontem. Ele vai continuar o seu tratamento em casa e nós agradecemos a Deus por esse período que ele ficou hospitalizado, onde a Sara, a Jerusa e tantos outros estiveram assistindo o nosso querido irmão Magalhães. Também queremos continuar lembrando e destacando a necessidade de não esquecermos do nosso irmão Reinaldo, esposo da Irenilce, que você esteja verdadeiramente clamando. Tenho destacado que muito vale a súplica do justo. Nós não podemos minimizar o poder da oração. Jesus disse que nós deveríamos orar sem cessar. Então, nós queremos nesse instante clamar por esses irmãos queridos. Mas já vou mudar aqui, vou chamar a Juliana, que sentou ali. Vem aqui à frente, Juliana, e faça essa oração pedindo a Deus pelos irmãos.
Senhor, nosso Deus, é com muita alegria que estamos na Tua presença, ó Pai, mesmo nessas dificuldades que estamos passando, ó Pai, mas sabemos que isso é um tempo precioso que o Senhor nos coloca, ó Pai, para que também possamos olhar para dentro de nós, dentro das nossas casas, ó Pai, pois sabemos que a Tua palavra, ó Pai, o Teu amor nasce nos nossos lares, ó Deus. Muito obrigada, assim, por cada família nessa igreja, ó Pai, em especial, Senhor, os nossos enfermos, ó Pai, mas também queremos Te dar graças, ó Pai, pois sabemos que Tu tem dado vitórias, ó Pai, mais vitórias ao Seu rebanho, ó Pai, o Magalhães, ó Pai, a sua esposa Sara, seus filhos. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, pois sabemos que ali, Senhor, é cuidado Teu, Senhor, para com a vida dessa família, ó Pai. Ainda Nilce, mais o seu esposo, ó Pai, que o Senhor esteja cada vez mais sustentando, ó Pai, dando a eles cada vez mais sabedoria, ó Pai, e que eles possam cada vez mais proclamar o Teu santo nome, ó Pai, que mesmo em meio à dificuldade física, ó Pai, nós vemos o Teu amor na vida deles, ó Pai, e eles têm falado do Teu amor, Senhor Jesus, não apenas em palavras, mas também com gestos, ó Pai, com as suas características cristãs, ó Pai, que o Senhor tanto nos coloca, ó Pai. Assim coloca o Teu rebanho, ó Pai, essa primeira igreja presbiteriana de Vila Velha nas Tuas mãos, ó Pai. Por aqui, assim, com tantos exemplos, ó Pai, tantas histórias, ó Pai, de vidas, ó Pai, de sucesso, ó Pai, o Senhor tem nos dado, ó Pai. Tantas bênçãos, ó Pai, o Senhor tem nos dado, ó Pai, merecidas, ó Pai, porque nós não precisamos, ó Pai, não necessitamos, ó Pai. Na verdade, nós não somos nada, Senhor, perante a Ti, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor coloca a Tua mão, Senhor, Tu estende o Teu cuidado, e com misericórdia e amor, Senhor, Tu nos protege a cada dia, Pai. Muito obrigado por tudo, esteja conosco durante esta noite, durante este culto, em nome de Jesus, amém. Vamos ainda orar mais uma vez. Deus amado, obrigado pela intercessão e o clamor que foi feito em favor de nossos enfermos. E agora, Pai, queremos clamar que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pai, somos salvos pela graça. Cristo, Pai, habita em nós. Teu Santo Espírito, ó Pai, tem operado em nossas vidas, mas ainda não estamos, ó Deus, isentos do pecado. E quantas vezes temos nos envergonhado, ó Deus, porque não temos feito aquilo que deveríamos fazer, e temos deixado de fazer isso, ó Deus, e temos feito aquilo que entristece o Teu coração. Pai, mas a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então nós queremos aqui, em nome da igreja, confessar os nossos pecados, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pensamentos que não Te agradam, o nosso falar, o nosso caminhar errado, o nosso olhar, ó Pai, que não tem olhado como deveria olhar atentamente para Jesus. Nós confessamos que temos pecado, ó Pai, através de pensamentos, palavras, ó Pai, temos tido invejas do nosso próximo, temos, ó Pai, criticado e falado mal, ó Pai, de irmãos criados à nossa imagem e semelhança, ó Pai, temos deixado que esse vírus tire a nossa paz, ó Deus, quando sabemos que o Senhor, ó Pai, não deixa que um passarinho, ó Pai, caia morto de fome. O Senhor tem sustentado a natureza, ó Deus, perdoe a nossa falta de fé, aumenta, Pai, a nossa intrepidez, que possamos saber que nem só de pão viverá o homem, mas quantas vezes não dormimos porque não sabemos como será o amanhã. Ó Deus, e o Senhor tem nos ensinado que cada dia basta o seu próprio mal, a começar em mim, ó Deus, perdoe os nossos pecados e fale, Pai, através da leitura da Tua palavra e através da pregação desta palavra. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós queremos pedir a você que nos assiste que não deixe de compartilhar na sua rede social o link deste culto e de todos os trabalhos da igreja. Quando você compartilha, você está dando uma oportunidade para alguém que não conhece
da salvação em Cristo Jesus tem a oportunidade de conhecer. Você está dando a oportunidade para que pessoas que conhecem, mas estão desviados, estão afastados da comunhão, possam ser trazidos à comunhão com Cristo e com a igreja. Então não deixe de compartilhar. Eu detesto assistir vídeo que alguém fala assim: compartilhe, dê um like, aperte o sininho. E hoje eu me vejo falando isso para você. Compartilhe, se inscreva no canal da igreja, aperte o sininho para você sempre saber quando terá alguma atividade na igreja. Por que que eu estou falando isso e estou falando com o coração aberto e alegre de estar falando isso? Ontem foi o meu aniversário. Eu sei que com essa epidemia, foi sexta-feira. Eu estou aqui com a minha assessora Débora, lembrando, não foi ontem, foi sexta-feira. Sexta-feira foi o meu aniversário. E é interessante que eu vou abrir uma pasta lá e vou salvar todos aqueles comentários legais. Assim, não teve nenhum não gostei de todos os comentários do meu aniversário. Mas na sexta-noite eu recebi uma mensagem de um casal que conheceu a nossa igreja pela rede social e começaram a frequentar aqui a igreja. Frequenta mais a irmã, o esposo vem menos, porque trabalha fora. E o meu primeiro contato com eles aqui na igreja não foi muito legal. Eles estavam ali no nosso momento de comunhão e, como ele viaja muito, ele falou assim: pastor, segunda-feira, amanhã, eu estou aqui, gostaria de conversar com o senhor, pode ser? Eu falei assim: não, era minha folga. Terça-feira pode ser? Eu falei assim: também não. Era um feriado que já era final de ano, não teríamos trabalho na terça, só ia ter trabalho na quinta, que era a véspera do Natal. Ele falou assim: terça-feira pode ser, pastor? Eu disse: também não. Quarta, pastor? Eu disse: não. Ele falou assim: pastor, então não adianta mais. Eu falei assim: não, a questão é porque é feriado do Natal, não vai ter, e eu fui convidado a estar com a família da esposa do meu filho em outro lugar, e eu já combinei com eles. Mas podemos conversar hoje aqui. Aí conversamos aqui até quase meia-noite nesse domingo. E aí depois eu falei assim: vou ter que encerrar nossa conversa aqui, porque eu estou indo para Marechal ainda hoje, que eu quero acordar amanhã cedo lá para aproveitar o dia. Eu disse: vai para Marechal ainda hoje? Mas com esse atropelo todo desse primeiro encontro, meus irmãos, Deus tem nos dado a graça de compartilhar. Ontem o esposo da irmã, ele chegou e mandou uma mensagem cantando parabéns para mim. E eu louvo a Deus que eu sei que não é por mim, porque não tem uma aproximação. Eu podia logo no início ter explicado para ele que era um feriado, não seria possível, mas eu fui falando não, para escandalizar mesmo, que eu já entendi que tudo é Deus, nada somos nós. E quando ontem na sexta, ele me manda essa mensagem, ele e a esposa cantando parabéns para você, alguém que ouviu um culto pela internet, assistiu, alguém que tem vindo aqui. A esposa dele, eu já reclamei com ela que ela começou a vir muito na reunião de oração, e nós temos pessoas que têm vindo aí na reunião de oração e estamos numa caminhada aí de fé, orando, e ainda estamos aguardando algumas respostas. A esposa dele já veio e Deus já atendeu o pedido, que ela ficou assim impactada. Então Deus, ele tem a dinâmica da pessoa, chega, ainda já está sentando na janelinha e Deus já está ouvindo a oração, mas para outros Deus fala: espere,
não temas, creia somente. E às vezes nós vamos até ser chamados para a eternidade e não vamos ouvir a resposta, mas Deus responde a oração no tempo dele. Então, eu louvo a Deus, vou poupar o nome do casal, mas eu fiquei muito impactado de alguém que chegou através das nossas mídias sociais. Eu convido você agora que abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dois versículos. O primeiro está em 1 João, capítulo 4, versículo 4. E o segundo está em Romanos 8, versículo 31. A palavra de Deus diz o seguinte, em 1 João 4,4: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vou repetir, 1 João 4, versículo 4: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Segundo versículo, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Vou repetir. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já há algum tempo tenho pregado aqui alguns textos que se destacam na palavra do Senhor, alguns textos que marcam a vida dos servos do Senhor. Se nós quisermos verdadeiramente caminhar de maneira digna do Evangelho, reagir às situações que se levantam da maneira correta, daquilo que Deus tem planejado para nós, nós precisamos ter intimidade com a palavra do Senhor, precisamos memorizar a palavra do Senhor para poder responder a todos a razão da nossa fé. Nós pregamos aqui sobre Jó, que ele no meio do sofrer, ele se levanta, me parece que é capítulo 1, versículo 18, e fala assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha, muitos anos antes de Jesus nascer, Jó naquele sofrer, e não eram vírusinho que estava atacando, mas ele sendo peneirado pelo fogo, algo permitido por Deus, ele se levanta e fala assim: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Muitos anos depois, o Redentor dele nasce, se encarna e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso muda o nosso comportamento nos dias maus. O nosso Redentor vive. Não há que se minimizar a pandemia que estamos enfrentando, mas cremos no Redentor vivo. Não vai se levantar sobre a terra, porque ele já se levantou, foi à cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, mas ele voltará para resgatar. Então nós podemos falar como Jó: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele voltará, ele virá buscar a sua igreja, porque ele foi preparar um lugar. Outro versículo que nós falamos é Josué. Ele diz, fala assim: vocês veem tudo que já aconteceu e agora vocês escolhem a quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais ou ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vivemos uma crise da igreja, mas só continuará perseverando na igreja de Cristo Jesus aquele que faz essa opção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, por toda a Bíblia, pregamos também sobre Estevão. Ele estava sendo apedrejado, mas ele viu os céus abertos, e Jesus Cristo, à direita de Deus Pai, ele fica de pé. E nós falamos que
todo o texto bíblico narra Jesus sentado à direita de Deus, mas com Estevão, Jesus estava de pé. Naquele sofrer, parece que Jesus se levanta para honrar um mártir que sofre pela fé e fala: não impute a eles os vossos pecados. Então, nós estamos vivendo essa vida difícil, mas temos que estar olhando para o céu e contemplando a Deus. E hoje nós queremos já, nessa última sequência desses textos que marcam a nossa vida, nós queremos falar o tema: nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. A palavra de Deus diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Há uma batalha espiritual, há uma luta entre as trevas e a luz, e nós temos a segurança de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, meus irmãos, Romanos 8,31 fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas, de tudo que Deus tem falado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É incrível, meus irmãos, que só essa convicção da grandeza do nosso Deus, só essa certeza de que Deus está em nós, nós somos morada do Senhor, e não há nada que se levante no passado, no presente ou no futuro que seja maior que o nosso Deus. Agora, nós muitas vezes cantamos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, mas aqueles que convivem conosco no trabalho, que convivem conosco dentro de casa, nos veem cantando: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, mas a nossa atitude, o nosso comportamento não condiz de que cremos num Deus que é vivo, que reina. Nós cantamos, mas muitas vezes vivemos como se aquele em quem nós temos crido estivesse ainda sepultado, estivesse morto. Nós não vivemos com a certeza e a perspectiva correta que Deus habita em nós, que Deus é maior e está por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos toda essa crença intelectual, mas duvidamos, cremos que o nosso Deus é soberano, que está tudo sob controle, que nada acontece sem que Deus permita e que Deus faça com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então você e eu somos desafiados a, mais do que cantar que o nosso Deus é soberano, mas vivermos uma vida que demonstre no nosso dia que Deus é soberano. E, em primeiro lugar, nós queremos chamar a atenção para que eu e você que nos assistem possa cada dia mais declarar que o nosso Deus é maior, e esse Deus que é maior é um Deus que tem uma soberania, uma preeminência. Ele está acima de tudo que se levanta. É interessante que o governo dos Estados Unidos, uma das maiores nações do país, não precisa fazer isso, não precisa fazer isso, e agora está sucumbindo por causa deste vírus, dessa gripe. Mas o nosso Deus não, Ele está acima de tudo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui os falsos profetas diziam que eles não acreditavam que Jesus ressuscitou, eles não tinham fé no Deus que ressuscitou, sabiam que Jesus era poderoso em obras, mas como os discípulos de Emaús, havia morrido a esperança de Israel. E muitas vezes nós temos esquecido que nós cremos no Deus soberano que venceu a morte. Nós precisamos afirmar cada dia, através do nosso viver, da nossa postura, daquilo que você posta, que Deus, Ele é maior,
que Deus reina. O nosso Deus, meus irmãos, Ele criou céus e terra, tudo foi criado pelo poder da palavra do Senhor, e não somente criou, mas Ele não deixou nada entregue à sua própria sorte. Ele reina, Ele governa as nações. Nós cremos, meus irmãos, que não há nenhum espírito de anticristo que possa fazer aqueles que têm uma experiência com Deus duvidar da força, da grandeza e do poder de Deus. Nada que você e eu possamos enfrentar, nem morte, nem doença, nem os celeiros vazios, são maiores do que o nosso Deus. Deus, Ele faz com que as coisas que não existem tornem visíveis, passam a existir. Nós temos, quando nós cremos que maior é o que está em nós, nós temos a certeza de que somos guardados pelo poder de Deus, que enfrentaremos sim lutas, mas não há morte, não há vida que possa sublimar a grandeza do Senhor. E como eu fico preocupado quando eu vejo pessoas desejando coisas que são corretas, mas pelo motivo errado. Nós precisamos clamar para que as pessoas sejam curadas, precisamos clamar para que a vida volte à normalidade, mas não a volta à normalidade pela normalidade. Se as lojas não abrirem, o que será de nós? Não são as lojas, não são empregos, não é o meu braço que me garante a vitória, mas a loja abrindo ou a loja não abrindo, o vírus sendo encontrado, a cura ou não sendo encontrado, o nosso Deus reina e nada foge desse controle. A maior segurança a nós é saber que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, e se Deus deu a melhor dele, que é o Filho dele, para morrer na cruz do Calvário, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Nós precisamos declarar: eu tenho orado para que esse mal passe, a vida volte à normalidade, mas eu sei que Deus continua reinando. Isaías, no ano da morte do rei Uzias, um povo estava em crise, não havia governo, mas ele viu Deus assentado no alto sublime trono. Então nós, como povo de Deus, precisamos entender essa soberania, a supremacia de Deus. Maior é o que está em nós. Meus irmãos, a palavra de Deus em Efésios 20, versículos 21 e 20 diz o seguinte: que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sentar em lugares celestiais, acima. Jesus está sentado acima de todo principado, toda potestade, de todo poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus é acima de tudo que eu e você podemos imaginar, mas às vezes nós não dormimos, porque falamos assim: como vai ser amanhã? Como eu vou casar? Vinicinho está aqui, como é que eu vou casar agora? Como eu vou vender meus doces? Em nome de Jesus, nós casamos, porque Deus tem nos permitido. 1 Pedro 3, 22 diz: o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Meus irmãos, nada que se levante pode nos amedrontar, porque tudo está debaixo do poder de Deus. Deus tem poder, Ele é maior, e muitas vezes nós esquecemos, meus irmãos, que o diabo é um anjo caído que quis ser igual a Deus, foi expulso, e ele tem sim atentado, tem agido com engano desde o Éden, e as armadilhas do diabo para derrubar o povo de Deus é engano, é traição. E nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos confiar
é na força e no poder de Deus, e não nessas questões difíceis que se levantam. São difíceis, mas não são maiores do que o meu Deus, não são maiores do que o seu Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube o seu coração. Ele agiu com engano e roubou o coração dos nossos primeiros pais. Quantos pais de famílias, pai, mãe, têm perdido o coração porque o diabo tem plantado uma insegurança, e a nossa segurança é o Senhor. Rochedo forte é o Senhor, não é nenhuma outra coisa criada. Em nome de Jesus, obedeça, coloque a sua vida, a minha vida, como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Jesus, meus irmãos, ele se entregou voluntariamente pelo meu pecado e pelo seu pecado, e diz: está consumado. Você e eu, meus irmãos, não estamos debaixo da ira de Deus. Nós temos um Deus que nos ama, e o inimigo fez tudo para que Jesus não fosse para a cruz do Calvário, mas ele foi obediente até a morte. Ele nos redimiu, ele derrotou eternamente o diabo. Nós podemos ficar calmos, porque não há armação do diabo que possa suplantar a graça de Deus vivendo em nós. Muitas vezes nós esquecemos que o diabo, ele é o nosso inimigo, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor querendo nos devorar. Esse vírus, essa crise que assola o mundo, na verdade é obra do inimigo querendo fazer com que pessoas caiam da sua fé. E Pedro diz que nós devemos ter cuidado para não ser arrastado pelo erro dos insubordinados, daqueles que de propósito falam que não adianta servir a Deus, esquece que houve dilúvio, mas não cair. Antes nós devemos crescer. Cristo garantiu a vitória na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ele disse que estava consumado. Não intimide, creia somente no poder de Deus. Romanos 6, versículo 9 diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Apocalipse 1,18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, nosso Deus vive, ele tem a chave da morte e do inferno. Esse é o Deus conosco, é o Deus que está presente, é o Deus que tem poder. E se eu sei que Deus é maior, o Senhor é maior que tudo, eu fico lembrando as filas. Nós temos a Juliana aqui, que é enfermeira. As filas que se formaram para que as pessoas fossem vacinadas da gripe H1N1. Por que se formaram essas filas? Porque a vacina previne contra essa doença, que ceifa vidas. Meus irmãos, sabendo que essa vacina vai evitar que você seja morto por essa enfermidade, as pessoas vão. Se eu sei que tem um Deus que está acima de tudo e ele pode me ouvir, eu faria enfrentaria uma fila maior ainda para ter acesso a esse Deus que pode e é maior que uma vacina. Agora presta atenção, Deus é tão soberano e nós precisamos celebrar essa soberania, que eu não preciso enfrentar fila, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em mim, e nós somos morada de Deus. Por que eu vou temer? Eu não preciso de acordar de madrugada, eu não preciso ir, porque ele já veio, ele habita. E muitas vezes nós estamos, eu já tenho falado aqui na primeira igreja, que o problema não é o problema, mas é como enxergamos o problema. Nós não vamos minimizar
as lutas, mas não podemos minimizar o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que habita em nós, que eu não preciso ir a Ele, porque Ele está conosco. Ele vou, mas não vos deixarei só, enviarei o meu Espírito, e vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então esse momento crítico do mundo é o momento para a igreja não ficar intimidada e levantar e orar com calma, orar com fé, com tranquilidade, não tentar a Deus, obedecer às autoridades que têm falado do isolamento social, porque as autoridades são instituídas por Deus. Nós precisamos glorificar a Deus obedecendo às autoridades, mas sabemos que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que tem todo o poder, o Deus que é presente. Muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos que não precisamos fazer fila. Deus, que criou céus e terra, habita em nós, e nós precisamos, em nome de Jesus, perceber a maravilha desse Deus e saber que isso tem que alegrar o nosso coração. Nós precisamos alegrar em todo tempo. O Senhor, Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo habita. O Deus que criou o universo, o Deus que governa, o Deus que salva, o Deus que vence a morte, o Deus que faz com que ninguém possa me acusar, possa acusar você, Ele mora conosco. Nós temos, como crentes em Jesus, a presença constante. Isso tem que transformar. O meu vizinho precisa olhar para a minha calma e perguntar: como você fica calmo? Eu tenho alguém que está acima desse vírus, alguém que vai prover tudo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Presença do Senhor. Não duvide que há pessoas que têm alarmado muito, porque isso traz vergonha para o Evangelho. Povo de Deus não pode ser um povo que se atemoriza das más notícias. O salmista fala que ele confiava em Deus e o coração dele não se atemorizava das más notícias, em nome de Jesus. Segundo lugar, meus irmãos, Romanos 8,31 fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O povo que celebra a soberania de Deus, a preeminência do Deus, que é maior que tudo, processo lógico, é um povo que sente-se seguro. Se meu Deus é soberano, por quê? O que eu vou dizer a respeito da grandeza desse Deus que me ama, desse Deus que dá um único filho? Isso traz segurança para nós. Em nome de Jesus, nós precisamos responder essa questão. Deus sustenta a igreja dele. Como eu e você respondemos? Deus sustenta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, não tem como afirmar que maior é o que está em nós e achar que Deus vai nos abandonar. Deus está conosco. Isso é uma pergunta retórica. Deus permanece na presença constante, nos sustentando. Ele é o Deus que faz com que aqueles que estão em Cristo não temam nada, em nome de Jesus. Não sucumba às investidas do inimigo. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos isso, mas somos medrosos quando as pessoas levantam calúnias, somos medrosos quando as pessoas falam assim: não tem jeito não, agora vai quebrar todo mundo. Em nome de Jesus, ouça Deus. Se Deus é por nós, quem será? Ele não somente, meus irmãos, nos sustenta,
mas Ele é a nossa salvação. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E é interessante que 1 Pedro, nós estamos estudando na quinta-feira, ele fala lá que nós temos uma herança que é imarcessível, que nada pode tirar essa herança, e fala, alegre-se nessa herança, embora, se necessário, por versículo 6 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, se necessário for, vocês vão passar por várias provações. Ou seja, nós nos alegramos da nossa salvação, mesmo que seja necessário. Eu não tenho dúvidas que, como igreja de Deus, nós precisávamos encarar essa pandemia. Isso é um grito de Deus. Quantas pessoas ainda têm publicado que já não aguentam mais ficar dentro de casa, não aguentam mais ficar perto dos seus filhos, perto da esposa. Meus irmãos, Deus está fazendo com que eu e você sejamos obrigados a contemplar a beleza da família. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus, Ele dá tudo aquilo que precisamos. Isso aqui não é uma licença para você pregar um evangelho da prosperidade, o evangelho de que cada dia eu vou ficar mais rico, porque a palavra diz que nós precisamos acumular tesouros do céu. Mas ele está falando que tudo aquilo que nós precisarmos, Deus vai dar. E muitas vezes nós estamos precisando de ter menos dessa confiança que nós temos, essa falsa segurança nas coisas deste mundo, porque Deus quer que nós confiemos somente no poder dele. Muitas vezes nós esquecemos, meus irmãos, que Deus tem um compromisso com a igreja dele. O povo de Deus tem que entender, meus irmãos, que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, mas por trás de tudo isso tem a glória de Deus em questão. Ele não vai deixar o povo sair do Egito e morrer todo no meio do deserto. Ele pega e leva o povo à terra prometida. Ele não vai descansar enquanto não estivermos morando eternamente com o Senhor. Ele tem um compromisso com a igreja dele, e Paulo está lembrando aqui. Ele não nos dará graciosamente? Meus irmãos, nós precisamos pedir perdão quando nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos o amor de Deus entregando o Filho dele para morrer ali, sendo nós ainda pecadores, para reconciliar consigo mesmo a criação. E ainda questionamos como vai ser amanhã, como vai ser se não voltar à normalidade logo, como nós estamos no melhor lugar, que é na presença do Senhor. É o Senhor que é o nosso alimento. Deus, que estava disposto a dar o único filho dele, não vai de maneira alguma reter a sua mão para nos abençoar, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, meus irmãos, se Deus não poupou o Filho dele, ele vai continuar provendo cada uma de nossas necessidades. Deus, ele ofereceu o melhor, que era o Filho dele. Ele vai sonegar algo que eu e você verdadeiramente precisamos? Agora, quem tem Deus tem tudo. Só Deus basta. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber que nada que nós precisamos nessa vida tem um preço maior do que o sangue precioso de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. Deus já fez o impossível para nós. Não vá achando que agora você vai ser o dono do mundo aqui. Mas nós temos um Deus que nos salva, um Deus que nos justifica. Versículo 33 de Romanos 8 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
é Deus quem nos justifica. Meus irmãos, se nós podemos afirmar quem será contra nós, a palavra de Deus no versículo 33 confirma: quem vai acusar aquele que, se Deus é por nós, não há ninguém contra nós? Quem é que vai se levantar para falar, olha, é isso, é aquilo? Deus, Ele é a nossa defesa. Paulo está falando isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber que nós somos agora a coroa da criação, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão ao nosso olhar. Nós estamos dormindo, mas o guarda de Israel não dorme. Você é salvo pela graça, você é justificado, você não tem mais acusação, você é justo agora em Cristo Jesus. Muitas vezes nesses momentos de crise nós começamos dentro de casa a procurar culpados. Eu poderia não ter feito isso, minha esposa poderia não ter feito aquilo. Não há culpa, nós somos justificados. Agora, meus irmãos, nós somos a igreja militante. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós precisamos olhar para essa crise que enfrentamos e almejar novos céus e nova terra. Ontem eu recebi um vídeo que falava assim, aquela música, o mercado está vazio, seu barulho já parou, o Senhor olha, está tudo calmo. Nós precisamos saber que isso vai passar, e isso é um sinal de que as coisas vão passar. Mas você é salvo, você é justificado, você precisa saber que Deus não vê mais você como olhava antes. Hoje Ele olha e vê a justiça de Cristo, em nome de Jesus. E há sim que reconhecermos que esse Deus que é soberano, esse Deus que nos sustenta, Ele é um Deus que está fazendo uma grande obra. E Filipenses capítulo 1 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, em nome de Jesus, isso tem que trazer para você segurança. Se você crê que Deus é soberano sobre tudo, você tem que ter essa confiança, essa segurança. Grandeza de Deus, segurança do cristão. Agora nós falamos assim, é muito grande essa crise, é muito grande isso. Não, grande é o nosso Deus, em nome de Jesus. Ele é grande, Ele nos salva, Ele nos sustenta, Ele nos justifica de todo o pecado, e agora nós sabemos que Ele vai completar essa boa obra. Terminando, meus irmãos, será que podemos, diante dessa verdade da grandeza do Deus, Criador dos céus e da terra, maior é o que está em nós, diante dessa grandeza, diante da segurança que temos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós podemos falar que dá para ser mais corajosos diante desses momentos difíceis? Será que temos verdadeiramente sido um referencial no nosso prédio de alguém que não se atemoriza com as más notícias? Será que hoje você pode sair daqui e da sua casa encorajado? Será que as pessoas que têm olhado para você reconhecem que você tem uma visão da grandeza do seu Deus, e essa visão da grandeza traz para a sua vida uma segurança que traz uma paz que excede todo o entendimento? Será que nós podemos afirmar que se Ele é por nós, e se nós sabemos que Ele é por nós, se nós sabemos que Deus é por nós, se sabemos que Ele está conosco todos os dias, será que há alguma coisa que pode vir contra nós, se levantar contra nós, que tenha poder para tirar a segurança daqueles que creem em Jesus? Será que nós podemos falar que, apesar de tudo isso, nós temos descansados na providência de Deus, que
faz com que cada coisa coopere para o nosso bem. Você imaginar que até aquilo que é ruim, quando Deus abençoa, é o nosso bem. E até as coisas boas, quando Deus não abençoa, é o nosso mal. Eu não tenho dúvidas que esse vírus está fazendo com que alguém que nos ouve nessa noite, que não teria alegria de estar em casa, está tendo que redescobrir a alegria de estar em casa. Não gloriando e se alegrando nos bares, mas se alegrando com a sua família. Esse é o maior presente. Herança do Senhor são os filhos. Se filhos tem sido uma dificuldade, você precisa saber que filho é herança do Senhor. Descanse no Senhor. Será que nós podemos verdadeiramente afirmar que o Senhor é a nossa salvação? O salmista fala isso no Salmo 27. O Senhor é minha luz e é minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Meus irmãos, o Senhor é a minha luz. É a fortaleza da minha vida. É algo que é pessoal. Se há algo que nós precisamos fazer nesse tempo, é cada um fazer uma revisão de vida e consagrar mais a sua vida ao Senhor. Consagrar a vida ao Senhor é tirar aquilo que não agrada a Deus e fazer aquilo que agrada. Tirar só não basta, nós precisamos colocar as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável a Deus. Deus entregou o Filho dele. Essa crise tem feito com que pessoas entreguem aquilo que tem roubado o coração da presença do Senhor. Quantas coisas têm tomado a primazia no nosso coração, quando a primazia do nosso coração deveria ser a alegria em Deus. Será que nós podemos afirmar que Cristo é verdadeiramente o nosso Salvador pessoal? Agora, se você que nos ouve nessa noite ainda não teve uma experiência com o Senhor, o que nós queríamos proclamar é que, a despeito de tudo que se levante, há um Deus que está acima de todas as coisas. E esse Deus que é maior do que o que está no mundo, é Ele que é a nossa segurança. E por isso, não há a quem temer. Quem será contra nós? Não há crise que se levante que seja contra nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essas verdades possam aquecer o seu coração e fazer com que verdadeiramente esse tempo de crise seja tempo de salvação, porque tem alguém olhando para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, para perceber como eu e você, como nós, como povo de Deus, temos reagido diante dessas coisas. Não deixe que o seu coração fique atemorizado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e vamos encerrar. Gediel, socializa o que você está falando aí. Você quer uma oportunidade. Gediel está pedindo uma oportunidade. Venha. Eles vão tocar o Amém Tríplice, eu não vou me arriscar a cantar. Eu vou orar, impetro a bênção e aí tocam. É mais ou menos isso, né? Então, deixa eu fazer essa oração. Deus amado, obrigado, Pai. Porque os dias são maus. Mas a Tua palavra nos lembra, ó Deus, que esses dias maus não se comparam com a Tua glória, ó Deus. Esses dias maus não podem ofuscar a grandeza do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, ó Deus. Faça com que a Tua igreja, ó Deus, creia cada dia mais na força do Teu poder. Ó Deus, e que as pessoas possam perceber, ó Pai,
e que nós possamos dizer ao mundo que somos crentes. E agora nós clamamos, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito sejam sobre vós, sobre vossas famílias e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Estamos encerrados, tenham todos uma boa semana, que você aproveite o tempo para testemunhar da majestade e da segurança do nosso Deus. Amém.